Uma doença que muda o jeito de agir da pessoa. Desde a semana passada, as conversas têm permeado essa doença, que vai minando a memória e atinge em cheio o comportamento. É a demência frontotemporal. O ator Bruce Willis foi diagnosticado com esse tipo de demência e, como eu disse, as pessoas têm trazido muitas dúvidas. Por isso, eu convidei o geriatra Fernando Matar, que está aqui com a gente hoje. Fernando, obrigada, viu? Por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui, Mônica. Não é fácil falar desse tipo de doença que vai minando a memória, especialmente essa que poucas pessoas conhecem, mas é o segundo tipo mais comum. Que demência é a frontotemporal? Acho que legal e interessante a gente sempre explicar um pouquinho assim o que é a demência, né, para as pessoas entenderem. A gente está muito acostumado a ouvir só falar sobre a doença de Alzheimer, Exatamente, né? Fernando. E eu costumo sempre dizer que as duas, ela é um tipo de demência, né, e ela quase tomou o nome da origem da doença, que é a demência, por ser a mais comum, né? Então, eu sei que o objetivo hoje é nós falarmos sobre a frontotemporal, mas é importante dizer que o que é a demência, né? Na verdade, a nossa mente, nós usamos o termo técnico cognição, ela é formada de várias áreas, que não só a memória, né? Então, é importante nós conhecermos isso. Então, eu tenho a linguagem, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, orientação no tempo e no espaço, os nossos conhecimentos prévios, as nossas capacidades, a questão do funcionamento mental, que a gente dá o nome de função executiva, e, logicamente, a memória. A gente condicionou tanto a olhar só para a memória, por quê? Porque o Alzheimer, que é a demência mais comum, ele costuma começar pela memória e por orientações no tempo e no espaço. Mas as outras demências, nós vamos falar hoje sobre a frontotemporal, elas são demências que afetam outras áreas, né? Então, no caso da demência frontotemporal, a gente ouviu nesses últimos dias sobre o ator Bruce Willis a respeito de uma alteração da fala, né? Então, ela é uma demência, né, pelo próprio nome já diz, que começa acometendo as regiões frontais, aqui atrás da testa, e temporais laterais próximos à orelha, né? Então, essas regiões, elas são responsáveis por duas funções, lógico que é muito mais complexo do que isso, mas que é o que chamou atenção, né? Por duas funções muito importantes, que são a questão do comportamento e a questão da fala. O comportamento da pessoa passa por alguns caminhos, como agressividade e outros caminhos aí que, para a família, eu imagino que vai ser muito difícil lidar com isso, não é? Sem dúvida. Essa condição de doença, né, a demência frontotemporal, ela tem uma variabilidade clínica muito grande, dependendo de qual região que ela comete primeiro. Lógico que isso não é uma sequência matemática, você só vai ter isso ou você vai só ter aquilo, mas são espectros diferentes. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes em que ela comete mais a região frontal, em que o distúrbio de comportamento é mais significativo. E tem pacientes que ela comete mais a região temporal, em que os distúrbios de linguagem são mais significativos. No caso em questão do ator norte-americano, pelo que a família descreve, nós ainda não temos assim tantos dados sobre o caso, mas ele começou com alterações na fala, na linguagem, né? Então eles ficaram por muito tempo com um sintoma chamado afasia, né, que é uma dificuldade da fala, ele não conseguia expressar a fala normalmente, e eles investigaram várias coisas para tentar descobrir de onde vinha essa afasia. E pelo que eu consegui acessar, a dificuldade da linguagem dele era uma dificuldade mais de entendimento das palavras, inicialmente. Então, trazendo para o nosso dia a dia, né? Alguém que começa com uma dificuldade ou de entendimento da fala, ou de não conseguir expressar as palavras corretamente, ele quer falar uma coisa e fala outra, ou o discurso começa a não ficar fluente, cheio de interrupções. Então, esse é um sintoma que precisa ser investigado. E ele tem ali pouco mais de 60, acho que são 67 anos, a idade dele é 67 anos. Esse tipo de demência é mais comum nessa fase, até antes dos 60 também, Fernando? Perfeito. Diferente do Alzheimer, que normalmente é uma demência tardia, né? A demência frontotemporal, ela costuma ser precoce, ali entre os 45 e 65 anos no início. Tem uma carga genética alta, quase metade dos casos tem uma mutação genética, né?
e ela está ligada a um distúrbio, principalmente essa fisiopatologia, é um distúrbio de uma proteína que se liga ali na região do cérebro, naquelas regiões frontotemporais, e começa a causar um funcionamento inadequado e até a morte daqueles neurônios. Uhum. E aí, no caso, há uma prevenção? Ou não? Você falou que tem causa genética, né? Mas a gente pode afastar esse risco? E principalmente porque hoje em dia, a geração dos 60, as pessoas estão muito nativas, né? Principalmente porque estão se cuidando mais, não é, Fernando? Assim, em termos de prevenção, o que a gente fala muito hoje em relação às demências, comprovadamente medicamentoso, intervenções específicas, nós ainda não temos, né? Mas cada vez mais nós temos estudos mostrando que os hábitos saudáveis de vida, e eu vou falar um pouquinho sobre um termo que a gente usa que é a reserva cognitiva, isso nos permite, de alguma forma, nos proteger contra as demências de uma maneira geral, né? Então, o que eu costumo explicar? O que é a reserva cognitiva, né? O quanto eu estimulei o meu cérebro ao longo da vida, eu criei conexões neuronais, eu estimulei áreas do meu cérebro, que se um dia eu tiver que entrar numa guerra, que seria uma demência, eu vou ter um exército muito maior para lutar nessa guerra. Então, o que é terrível quando a gente observa o paciente com a demência? Ele perdendo as capacidades dele. Ele deixa de dar conta de coisas que ele fazia antes. Se eu tenho um exército de neurônios muito ativos, eu vou conseguir ficar por mais tempo capaz de realizar as mesmas coisas que eu fazia. Então, a gente está vendo ele aí aos 67, né? Sofrendo com, pelo que a esposa dele comenta, já numa fase um pouco mais avançada. Parece que o quadro ficou evoluiu, por né? muitos anos pesquisando o que era essa afasia, e no último ano eles concluíram que era uma demência frontotemporal, porque esse diagnóstico não é simples, né? E às vezes, talvez isso pode até ter se prolongado por algum tempo pelo desenvolvimento intelectual que ele teve como ator, lendo muito, estudando trabalhando muito o cérebro, né? Então, essa é a prevenção que é possível, a gente estimular o nosso cérebro e ter hábitos saudáveis. E aí, muito se assustou porque disse assim, não tem cura eu acho que também falaram que não tem um tratamento específico, Fernando, assim. Não. Por exemplo, para a família, até estava procurando aqui, que eu li ontem, vou até procurar aqui uma matéria que eu separei até para comentar com você. Essa questão da demência, ela precisa ser muito humanizada, não precisa? Uma especialista aqui em envelhecimento falou isso, olha, é preciso humanizar, é preciso estar atento a esse paciente, a esta família que vai lidar com situações, às vezes, muito difíceis. Sem dúvida. Acho que 2 pontos assim que você tocou importantíssimos. O primeiro, em relação a tratamentos medicamentosos realmente eficazes, ou para lentificar a evolução da doença, ou para buscar a cura, que é o que a gente gostaria, né? Nós ainda não temos. Né? Existem muitas pesquisas, mas efetivo ainda nada. E em relação ao que você fala sobre humanizar a família, humanizar a abordagem a essa família, a doença, cada vez mais, né, nós como geriatras temos recebido esses pacientes exatamente por esse olhar, né? Então, as demências de uma maneira geral, elas são doenças da família toda, né? Não só da pessoa que está portando aquela doença. Então, ela envolve condições que vão desde o início, a própria esposa do Bruce Willis, ela fala da agonia que foi até eles terem um diagnóstico, porque a gente muitas vezes faz vários testes, que a gente faz testes clínicos, usa exames de imagem para afastar outras doenças, fica um período prolongado acompanhando para ter certeza daquele diagnóstico. Então você começa já desde aí com um sintoma que está atrapalhando a sua vida, que te mobiliza de forma assustadora, até depois que chega ao diagnóstico, a forma de lidar com isso, como vão ser os próximos anos, né? Os tratamentos hoje, eles estão muito focados nisso, que é a estimulação, você ter um apoio, os profissionais da fonoaudiologia, no caso dessas demências que afetam a fala, são fundamentais, porque vão ajudar a pessoa a desenvolver outros recursos, o terapeuta ocupacional, a talvez conseguir se expressar com sinais, porque isso vai fazer toda a diferença, né? E o gerenciamento disso, da família, do paciente, como trazer uma qualidade de vida, e aí não pensando na cura da doença, mas em transformar dali para frente o máximo de qualidade de vida possível. Aqui eu achei a reportagem, né, que veio da doutora Thaís
que é geriatra também, sua colega. E ela falou, olha, a doença é uma faceta e não a identidade de uma pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Para fechar essa nossa conversa, e claro que a gente vai voltar a falar sobre isso, porque hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas aí nessa faixa, né, 40, 50, 60, e que querem viver muito bem. Eu te agradeço imensamente, viu, Fernando, por ter vindo e explicado melhor aqui para a gente, tá?